Ah, eu sei que você tá se perguntando, cadê o vermelho, cadê o azul e cadê o dourado? A primeira imagem do uniforme da Capitã Marvel é bem diferente do que a gente esperava, porém, essa imagem significa também que as pessoas por trás dessa produção estão mergulhando fundo nas histórias da personagem. E a gente vai falar sobre isso agora mesmo, então se liga aí. Oi, eu sou Gustavo Cunha e alguns dias atrás algumas fotos vazadas no site Page Six mostraram imagens do set de filmagens de Capitã Marvel. Essas imagens mostravam a nossa queridíssima Carol Danvers usando um uniforme um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver, um uniforme totalmente em tons de verde. Bom, a grande maioria dos fãs, assim como esse que vos fala, estranha um pouco essas imagens porque nós estamos acostumados a ver a Capitã Marvel usando o seu tradicional uniforme nas cores azul, vermelho e dourado. Porém, a cor verde não é uma coisa totalmente estranha ao universo da Capitã Marvel, porque nos quadrinhos os militares da raça Kree usam cores diferentes de uniforme conforme a posição deles na hierarquia militar. Opa, tudo bem, se você não faz a menor ideia do que seja a raça Kree e qual a relação da raça Kree com a Capitã Marvel, o Tata vai explicar bem rapidamente, certo? Eu fiz um vídeo inteiro, inclusive, sobre a origem da Capitã Marvel, no qual eu falo sobre isso bem mais detalhadamente. Eu vou deixar o link para esse vídeo no final desse vídeo aqui, certo? Bom, para resumir a história, cara, Carol Danvers ganhou seus poderes durante uma explosão na qual o DNA de um super-herói conhecido como Capitão Marvel, que era um alienígena que se chamava Mar-Vel, da raça Kree, acabou misturado ao DNA dela. E a raça do Capitão Marvel, os Kree, usam as cores para diferenciar as patentes militares: o roxo para os soldados, cinza para tenente, laranja para major, azul para coronel, vermelho para general e olha que interessante, cara, verde para capitão. É por isso que o Capitão Mar-Vel usava verde. E foi assim com belíssimos tons de verde que o Capitão Marvel apareceu na sua primeira história em 1968, usando o traje que designa o capitão entre os militares Kree. Esse traje de combate, inclusive, cara, também tem alguns opcionais bem interessantes. Eles são resistentes a impactos, absorvem vibração e são capazes de refratar disparos de armas de energia, como laser. Aí, em caso de captura, eles podem ser programados para explodir. Olha que coisa maravilhosa. Sendo assim, não é uma coisa tão sem nexo a Capitã Marvel aparecer com um uniforme verde nessa primeira imagem. Pra dizer a verdade, esse uniforme que nós conhecemos hoje, com o azul, o vermelho e o dourado, só apareceu em 2012, numa reformulação da personagem feita pela Kelly Sue DeConnick e pelo Dexter Soy. Foi quando a Carol Danvers deixou de ser a Miss Marvel e assumiu o manto de Capitã Marvel em homenagem ao queridíssimo alienígena Kree Mar-Vel, que lhe deu seus poderes. Inicialmente, ela estava um pouco hesitante em passar a usar esse nome com medo de desrespeitar o legado do Mar-Vel, o Capitão Marvel original. Mas Steve Rogers, o nosso sempre ponderado Capitão América, acabou convencendo ela a assumir o manto e o papel de defensora da Terra. E uma curiosidade, cara, no filme da Capitã Marvel, Jude Law vai interpretar o Mar-Vel, que vai ser uma espécie de mentor da Carol Danvers. Então, nós vamos ter a Capitã e o Capitão Marvel no mesmo filme. Demais, né? Uma coisa legal é que nos quadrinhos o uniforme novo da Carol foi feito pelas indústrias Stark, e de todos os uniformes, cara, eu particularmente sou apaixonado por esse. Aliás, antes desse uniforme, enquanto era Miss Marvel, a Carol Danvers teve vários outros uniformes, como esse preto e dourado, que é um clássico, e em algum momento do filme nós podemos até ter uma referência a ele. Não se espante se ele aparecer de alguma forma. Cara, antes de adiante, se você ainda não é inscrito aqui no canal, pensa em se inscrever, porque eu tô sempre trazendo vários conteúdos sobre filmes, séries, quadrinhos e animações, e eu ia ficar muito feliz se você ficasse por aqui de agora em diante pra gente poder falar sobre essas coisas. É só clicar no botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Voltando às imagens que foram divulgadas, a cor verde do uniforme dessa imagem pode nos levar, inclusive, a especular sobre o motivo de a Carol Danvers só aparecer agora em 2018 em Guerra Infinita, porque a gente sabe que o filme solo, com a origem dela, vai se passar durante os anos 90, com a participação do Nick Fury, quando ele ainda tinha os dois olhos. Então, dos anos 90 até agora, onde foi que essa moça, que é uma das super-heroínas mais poderosas, se não a mais poderosa do universo Marvel, onde é que ela tava? Bom, talvez ela estivesse no espaço, com os Kree. Nos quadrinhos, a Carol era uma coronel e piloto da aeronáutica dos Estados Unidos antes de trabalhar na NASA como chefe de segurança. No filme, muito provavelmente, eles vão abordar essa passagem dela na aeronáutica e nós já vimos, inclusive, algumas imagens da preparação dela numa base real, uma base militar dos Estados Unidos.
Sendo assim, a minha hipótese é a seguinte, cara. E se, durante alguma missão como piloto, a Coronel Danvers tiver dado de cara com o Mar-Vell durante uma batalha com os Skrulls, que são uma outra raça alienígena que vai ser a raça dos vilões nesse filme e em outros filmes da Marvel que virão por aí. E o resultado desse encontro tenha sido o acidente que fez com que ela tivesse o seu DNA modificado e misturado com o DNA Kree dele. Isso pode ter mexido de alguma forma com a cabeça dela, assim como aconteceu nos quadrinhos, porque nos primeiros anos como Miss Marvel, a Carol Danvers tinha apagões durante os quais a personalidade de Miss Marvel aparecia e uma personalidade não tinha conhecimento da outra. E se no filme acontecer a mesma coisa e a personalidade chamada Carol Danvers tiver ficado momentaneamente suprimida, a nova personalidade criada pela união do DNA humano e Kree pode ter decidido ir embora com os Kree para lutar contra os Skrulls. Com o passar do tempo, essa nova Carol iria subir de posto até se tornar capitã entre as tropas Kree. E qual é a mesma cor de uniforme que os capitães usam entre as tropas Kree? É o verde, não é? Então faria todo sentido que ela tivesse um uniforme verde no início da história, quando ela voltasse pra Terra anos depois do acidente nos anos 90, que transformou ela num híbrido. Ah, sim. Se você tá se perguntando por que ela não envelheceu durante todo esse tempo, dos anos 90 até agora, duas hipóteses. A primeira é a teoria da relatividade do nosso queridíssimo Albert Einstein, que diz que, na hipótese de uma viagem de ida e volta até os confins da galáxia a uma velocidade gigantesca, para o viajante poderiam se passar meses ou até mesmo um ano, enquanto aqui na Terra se passariam décadas ou até mesmo séculos. A segunda hipótese é a de que, por conta da mistura do DNA dela com o DNA alienígena, a Carol simplesmente envelheça de forma mais lenta do que nós, seres humanos comuns. Tá, e por que ela voltaria para a Terra justamente agora? Porque a guerra entre os Kree e os Skrulls, que até então se passava no espaço, finalmente pode chegar ao nosso planeta, assim como aconteceu nos quadrinhos, e se o conflito chega ao nosso planeta, os dois exércitos chegam também, com a nossa queridíssima capitã nas fileiras dos Kree. Velho, indo ainda mais longe nessa linha de raciocínio, nós podemos supor que ao final da Guerra Infinita, o Thanos seja derrotado e nós tenhamos um breve vislumbre da próxima ameaça ao universo Marvel, a invasão secreta dos Skrulls. Sendo assim, a queridíssima Carol Danvers apareceria lá no finalzinho do filme junto com as tropas Kree, dando o pontapé inicial para a fase 4 da Marvel. Olha só que belíssima hipótese. Uma hipótese que provavelmente vai estar tão errada quanto todas as outras hipóteses que eu crio. Aí, antes de terminar, uma outra coisa a se ter em mente é que essas fotos não são fotos oficiais. Sendo assim, é possível até que haja algum tipo de trabalho de pós-produção para alterar as cores desse uniforme por algum motivo. Se você está preocupado, se perguntando se o uniforme tradicional dela, em azul, vermelho e dourado, não vai aparecer, não se preocupa, cara, porque durante uma coletiva de imprensa, na exibição de Guardiões da Galáxia 2 no ano passado, os responsáveis pela produção do filme da Capitã Marvel mostraram alguns desenhos conceituais mostrando o uniforme oficial dela no filme. E esse uniforme é o uniforme tradicional com as cores azul, vermelho e dourado. Então, fique fly, não se escabelai. Mas, cara, eu vou dizer uma coisa pra você, se eu tivesse que apostar, eu diria que esse uniforme verde é puramente para propósitos de pós-produção, de efeitos especiais. Acho que as cores dele vão ser trocadas pelas cores do uniforme atual no computador, por algum motivo. Façam suas apostas. E óbvio que eu quero saber de você, cara. O que você acha de tudo isso? Deixa o seu comentário aqui embaixo pra todo mundo ficar sabendo, certo? E por hoje era isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar ele, porque isso me ajuda demais a divulgar o canal e a manter ele no ar. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. E eu queria convidar você também pra se inscrever no meu Instagram, porque eu tô sempre colocando várias fotos por lá. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho como músico, você é meu convidado pra aparecer, certo? Cara, uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.